Pátria em Cuiabá. Eu vou começar a entrevista aqui com o Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scalopi, que já foi meu candidato a governador, não ganhou. Perdemos na época, e agora é titular da Procuradoria da Justiça, especializado em defesa ambiental e urbanística. Aliás, ontem no SBT teve uma matéria fortíssima daquele Roberto Cabrini, um repórter de televisão, que fez uma matéria especial exatamente sobre esse tema que vai ter audiência pública em Campo Verde, sobre uso de agrotóxicos no Maranhão. Se uso de agrotóxicos acontece no Maranhão, em Mato Grosso, muito mais. Como é que vai ser essa audiência pública em Campo Verde? Bom dia, Scalopi, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero. É um prazer sempre encontrar meu amigo Antero e poder divulgar coisas que são extremamente graves, Antero, graves. E são fatos assim, como são minúsculos os danos cometidos de começo, que é a entrada desse veneno no sangue das pessoas, e depois a repercussão se dá mais tarde, sem que esteja nas estatísticas, as pessoas são muito São Tomé, não acreditam. Então essa é uma luta sem quartel e muito difícil. Só que, como essas questões do agrotóxico começaram a surgir em várias searas da justiça, nós temos um comitê multijudicial em Mato Grosso que reúne o Tribunal do Trabalho, a Ordem dos Advogados, Defensoria, Ministério Público Federal e Estadual do Trabalho, o Tribunal do Trabalho, e que são reuniões periódicas sobre questões comuns. Mas começaram a aparecer em todos esses ambientes problemas referentes aos venenos jogados na lavoura. E a forma com que são aplicados. Na Justiça do Trabalho, são as formas de aplicação, a falta de proteção do trabalhador e a repercussão na saúde do trabalhador. Na área civil, especialmente nas regiões periféricas das cidades, começaram a aparecer dados fantásticos coletados pela Universidade Federal de Mato Grosso e indícios que conhecemos, que ainda depende de uma estatística maior, que, por exemplo, dados como começa a ser comprovado que aquilo que já se dizia do agrotóxico é comprovado em outras regiões, de que ele também induz aonde as pessoas estão sujeitas a agrotóxicos, inclusive nos alimentos, em locais onde as verduras, por exemplo, são plantadas na periferia, jogam agrotóxicos, e a pessoa pode até morar no centro, em cidades menores de Mato Grosso. Aí o alto índice de nascimento de filhos autistas. Há dados disso, eu tenho esses dados. E uma questão que nos remete, mais importante, é que há um tratamento sofístico, como a gente diz aí, que é uma construção para desfazer a noção do agrotóxico. Por exemplo, você trata isso como agrotóxico, as pessoas que aplicam tratam como defensivo. Só que quando uma pessoa está sujeita a esse agrotóxico e entra no hospital, a primeira coisa que o médico faz ao preencher a ficha, ele registra como envenenamento químico. Portanto, ele é um veneno. E além do mais, é uma coisa muito mais grave. O índice de utilização de agrotóxicos ou de venenos químicos que estão proibidos no mundo inteiro, inclusive no Brasil, é alto em Mato Grosso. E isso é porque está havendo muito contrabando. E isso leva a outra coisa ainda mais grave. Olha só a cadeia. Como há um processo que a gente chama de reversão logística, ou logística reversa, onde os vendedores e distribuidores estão obrigados a recolher os vasilhames, porque eles continuam contaminando os locais, para poder dar um destino que seja adequado. Esses que são contrabandeados, ninguém se responsabiliza por eles, e nem as empresas distribuidoras e produtoras que fazem a logística reversa, quando eles encontram, por exemplo, esses vasilhames locais, eles não carregam. Então, uma série de consequências. Pra você ter uma ideia, dados que são assim, eu presidi um congresso nacional do Ministério Público aqui ambiental, foi um grande congresso, trouxemos muitos dados do Brasil inteiro. Um deles é, por exemplo, a região de Campo Verde, a cidade de Campo Verde, os meninos da periferia, por exemplo, não têm piolho.
Isso é constatado, porque é um indício grave. Agora as pessoas dizem assim, às vezes ironicamente, maldosamente, cruelmente, como já ouvi dizer, olha que bom, só que na verdade está no sangue dele. Quer dizer, é bom ter piolho então? Olha só, é outra lógica. Então você vê, por quê? Porque só eles, agora os meninos do centro estão sujeitos a piolhos na infância, na adolescência, na escola, a epidemias, e na periferia não. A Procuradoria conhece um trabalho feito por uma estudante da universidade que foi acompanhada pelo professor Pignatti na região de Lucas do Rio Verde, porque parece que lá ficou constatado o envenenamento até dos bebês ao amamentar. Quer dizer, a amamentação, que é a situação mais recomendada para a criança, parece que nessas regiões que usam muito agrotóxico, elas acabam envenenando até as próprias crianças. Isso é uma dissertação de mestrado feita sob orientação do Pignatti. Nós já divulgamos isso para o mundo. O Pignatti esteve várias vezes em audiência pública. Nós temos uma audiência pública agora, proximamente, sobre a queimada de saúde pública. Também comentamos também esse assunto, aproveitamos a população. E em Campo Verde ele estará também com todos esses dados, porque são novos dados que estão sendo levantados também lá. E no Congresso Nacional do Ministério Público. Quando que vai ser essa reunião em Campo Verde? Agora, terça-feira. Amanhã. Hoje é segunda manhã. Ela é à tarde, ela é de manhã, ela é de manhã cedo, porque isso ficou uma discussão no comitê e acabamos por realizá-la de manhã cedo, às 8 horas da manhã. Quem que vai participar dessa decisão? Da audiência pública? Primeiro é importante dizer que quem vai participar é a população. Ela está pronta a ser ouvida, ela pode se manifestar, os interessados, também é uma audiência pública, antes de tudo, para poder alertar e educar a população, informá-la. Mas estarão presentes, estão organizando a audiência pública, o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e mais entidades que estão envolvidas, Tribunal de Contas, é um comitê multijudicial. Tá, em Cuiabá são 8 horas e 2 minutos, eu quero informar que esta primeira hora do Jornal da Capital foi um oferecimento de Tauro Motors. Tauro Motors, sua concessionária Mitsubishi em Cuiabá e Várzea Grande. Tauro Motors 3051-2500. Eu queria perguntar ao doutor Scalop o seguinte: e da comunidade de Campo Verde, os proprietários rurais, os grandes proprietários, que são os que mais usam esse tipo de produto, eles estão convidados para essa audiência? Mas gostaria que o senhor respondesse depois do intervalo comercial. Jornal da Capital, primeira edição. Jornalismo levado a sério. Apresentação: Antero Paes de Barros. Continue na Capital. Voltamos já. Atenção, oportunidade de emprego. Família contrata. Palpiteiras de amamentação. Se você tem experiência em... Ih, seu peito vai ficar todo caído, viu? Ou especialização em... acho que seu leite é fraco. Ou ainda, nível avançado em... E aí, quando vai tirar esse menino do peito? Entre em contato no telefone 36... Se você conhece alguma grávida ou lactante, em vez da sua opinião, ofereça seu apoio. Traga um copo d'água, uma palavra amiga ou de motivação. Lembre-se de que até o 6º mês de vida, o bebê só precisa do leite materno, nada mais. E ainda, amamentar é a forma mais saudável, segura, econômica e prazerosa de alimentar um bebê. Ajudar quem amamenta é cuidar de toda a família. Saiba mais em facebook.com/Unimed Cuiabá. Unimed Cuiabá, 40 anos. Homem que é homem, não usa abridor de garrafa, abre no dente. Amor, abre esse vidro de picles pra mim. Deixa pra mim. Grosso. R200 Triton HPE, casca grossa com preço de nota fiscal de fábrica. Parcelas mensais de R$ 1.425,39. Confira o regulamento nas lojas. Tauro Motors, sua revendedora Mitsubishi em Cuiabá e Várzea Grande. 3685-2550.
legal. Eu tô pra lá de tranquilo, na alegria do lar, na hora do meu lazer. Capital, tô ligado em você. Lembranças, ladrões, capital é a lei. Eu tô ligado na 101.9. Eu tô com ela e não abro. Eu tô com sede capital. Eu tô com ela, eu tô com sede capital. Capital. Jornalismo levado a sério. Fatos, assuntos polêmicos. Voltamos a apresentar Jornal da Capital. Jornal da Capital. Capital Entrevista. São 8h05. Eu estou entrevistando o Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scalopi. Doutor Scalopi perguntava antes do intervalo com relação a essa audiência pública de Campo Verde, se os produtores estão sendo estimulados a participarem da audiência. Antero, você imagina uma pessoa que tem compulsividade de comer. Você fala para ele, dá consciência que ele vai ter problema de saúde e ele continua querendo comer, engordando, comendo, compulsivo. São muito desses fazendeiros. Você não está querendo me esculhambar, não. Não, você está mais magro, tá entendendo? São muito desses fazendeiros. Na verdade, estão ganhando, tem recurso, uma estrutura funcionando, 2 colheitas por ano, uns querem ter 3 e por isso usar mais agrotóxico e ainda querem usar a faixa da periferia das cidades. Eu perguntei numa mesa com 3 deles, perguntei por que isso? Aí um me justificou, com isso eu pago a gasolina do avião ou o óleo do trator, mas para que isso na periferia? Em Campo Verde mesmo, o promotor de justiça teve uma luta com a Câmara Municipal, porque ela reduziu a distância mais ainda do que diz a lei. Então ele precisou entrar com uma ação para anular a lei que autorizava entrar mais, ou seja, uma Câmara Municipal que conspira contra a população, que favorece que se jogue o agrotóxico na população. Como é que você lida com isso? Muita educação e também repressão, mas isso é em todo o estado. Há muitos fazendeiros conscientes que tomam cuidado, não compram contrabando. Há muitos que utilizam agrotóxicos na medida, que tem assessoria e tem outros famintos. O Ministério Público do Trabalho agora moveu em Sapezal contra uma determinada empresa, que eu não quero mencionar aqui, uma ação de 6 milhões de indenização por uso indevido de agrotóxico. Esse lucro é feito com base na exploração da saúde dos trabalhadores que trabalham para ele. Quer dizer, essas coisas estão sendo provadas, mas são lutas sem quartel. Isso é em todo o estado de Mato Grosso. Os rios, por exemplo, estão sendo contaminados. Pois é, e não tem uma situação aqui de que o Brasil usa agrotóxico, que é legalizado no Brasil, mas que já é vetado em outros países? Também tem alguns. O Ministério Público Federal pediu uma decisão liminar e houve uma decisão liminar da Justiça Federal e logo depois ela foi cassada. Esse procurador da República, por sinal, eles têm muita outra atividade, já está em outro lugar, que era a competência deles nesse caso. Mas nós temos ações dessas, mas ações individuais no estado. E essa coisa acontece em todos os estados. Em todo o estado. As agências do estado, por exemplo, os fiscais e outras ONGs estão atuando, as pessoas estão agindo. Eu me surpreendeu agradavelmente numa fala que eu fiz, tinha uns 500 plantadores de soja, agricultores, agropecuaristas, em Sorriso, na inauguração do centro de eventos, que era uma promoção do judiciário. E eu fiz uma denúncia nesse sentido. E eles aplaudiram, porque eu estava dizendo da necessidade. Por exemplo, tem muita gente que está obedecendo, mas os maiores e grandes plantadores são os piores. E isso é uma verdade, isso é um veneno. Isso é um veneno que afeta toda a população. Nós encontramos aqui nos produtos hortifruti granjeiros em Cuiabá. É muito forte isso. Tá, e o que é possível fazer? Essa é uma luta sem quartel, fazer o que nós estamos fazendo. Nós vamos num lugar onde nós temos prova suficiente em Campo Verde, com uma atuação do Ministério Público Estadual decisiva, dos magistrados de lá, do Ministério Público do Trabalho também, e da Justiça do Trabalho. Nós vamos lá fazer uma audiência pública de educação, de convencimento, de informação. Nós fizemos em vários lugares audiência pública no estado. Nós estamos promovendo ações civis públicas. O Ministério Público do Trabalho também promovendo, sendo recebida pelo Judiciário. Agora, é um processo hercúleo, tem
muito crime por aí, que são os contrabandos, a utilização de produtos que não só não são aprovados, como também nos outros países, mas também não aprovados no Brasil. Quais as penalidades possíveis para esse tipo de situação? Essas penalidades são várias. Os crimes ambientais são praticados e também, dependendo da utilização do produto, ser contrabandeado outro, ele incide em outros crimes também, em outros elementos criminais, outros elementos penais. São variados, que se pode estabelecer uma gama disso, de indiciamentos. Por exemplo, o Ministério Público do Trabalho já se refere à falta de prevenção à saúde do trabalhador. Ele utiliza a saúde do trabalhador sem prevenir, sem criar os mecanismos e oferecer os instrumentos e ferramentas para que possa protegê-lo, sem a educação, inclusive, na manipulação adequada dos agrotóxicos. Então, isso é uma gama, é uma ação. Alguns nós estamos fazendo dentro da legislação do trabalho propriamente dita. Outro é com relação à ação contra leis que admitem isso. Outras ações são de indenização, porque nós descobrimos o uso de agrotóxicos, mas não sabemos ações civis públicas para detectar quem são os autores. Outras ações são diretamente relacionadas a autores que se foram presos em flagrante, que já é uma outra situação. Ou alguns pela Polícia Federal, outros pela Polícia Civil, outros pelos órgãos ambientais. Então é uma ação que está se fazendo e agora ela está mais coordenada, conectada, que assim nós fazemos uma certa repressão, diminuição da incidência de agrotóxicos. Muito obrigado pela entrevista e que amanhã o meio ambiente seja o vitorioso na audiência pública lá em Campo Verde. E será vitorioso. Tá. Conversei aqui com o Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scalopi, e depois nós vamos tentar saber amanhã o resultado da audiência pública em Campo Verde. A Assembleia retoma esta semana os trabalhos legislativos após o chamado recesso branco. E a primeira e principal discussão é sobre a LDO. Detalhes com Paulo Coelho. É esperada para hoje, segunda-feira, a devolução do pedido de vistas à LDO 2016, feito pelo deputado Zeca Viana do